Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 13 de novembro. Nós estamos com um alimento diário dessa série. Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 1, o poder do Evangelho. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 3, uma visão panorâmica. Ó Senhor Jesus, o Senhor todos os dias está nos dando oportunidade de enxergar, de ver, de procurar a visão que Ele realmente quer nos dar. Ó Senhor Jesus. E para isso a gente precisa realmente ir diante dEle, para buscar ser provados e aprovados por Ele. Como os irmãos têm falado, não é questão de buscar sofrimento, os que a gente tem já são mais do que suficientes. Senhor Jesus, mas a gente precisa aproveitar cada oportunidade de realmente ser transformado pelo Senhor. Ele precisa de um grupo de pessoas que vão trazer o filho varão, que vão compor o filho varão, vão trazer o Senhor de volta. E Ele está contando conosco. Ó Senhor Jesus, para a gente precisa realmente compreender a palavra e ir diante dEle. Ó Senhor Jesus, e que a gente realmente tenha esse coração de deixar com que o Senhor nos limpe e nos purifique de todas as coisas, para a gente cooperar com Ele até o fim. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender a palavra como de fato ela é, para a gente compreender aquilo que o Senhor está transmitindo para nós e que Ele nos deu um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Tessalonicenses capítulo 1 e o capítulo 2. Ó Senhor Jesus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Deus, exigir de vós a nossa manutenção, todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pais a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus,
que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é nossa esperança ou alegria ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2, a parte A. Ó Senhor Jesus. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. Título de hoje: um resumo de 1 Tessalonicenses. Ó Senhor Jesus. Vamos hoje começar a expor 14 itens que resumem a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Ó Senhor Jesus. Ponto 1. Oração de ação de graças. Paulo introduz a epístola dando graças a Deus pela obra de fé, pelo labor de amor e pela perseverança da esperança, destacando a repercussão da conversão dos Tessalonicenses na região. Ó Senhor Jesus. Ponto 2. Deixando os ídolos, converteram-se a Deus. Apesar de toda a pressão cultural e familiar, o Evangelho agiu fortemente entre eles, motivo pelo qual deixaram os ídolos e passaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro, Senhor Jesus. Ponto 3. O proceder dos apóstolos. Essa porção da Bíblia é preciosa demais, pois mostra que nós que servimos ao Senhor temos de aprender a trabalhar com pureza no coração. Em nós não há intenção impura ou vontade de enganar alguém. Tampouco visamos ganhar votos, como se estivéssemos em uma disputa eleitoral. Nem visamos conquistar fama e popularidade. No entanto, não podemos ignorar que muitas vezes nosso coração é enganoso. Julgamos que estamos servindo ao Senhor, mas há pequenas motivações impuras. Que o Senhor nos ilumine. Precisamos alcançar um nível mais profundo em nosso serviço ao Senhor, retirando de nosso coração todas as impurezas. Satanás foi quem buscou fama, popularidade e negociou para ganhar influência. Quanto a nós, buscamos somente servir ao Senhor. Ó Senhor Jesus. A todo momento, Deus prova nosso coração para ver se há impureza, dolo, engano, segundo as intenções ou motivações impuras. Ao provar nosso coração, Deus almeja aprová-lo para formar um grupo de vencedores que constituirão o filho varão, a fim de trazer o Senhor de volta. É preciso haver um grupo de pessoas cujo coração tenha sido provado e aprovado. Oramos ao Senhor para que nenhuma motivação impura esteja em nosso serviço. Se agirmos com impureza, muitos podem até ser enganados, mas Deus não o será. Deus não encarregará o Evangelho aos de coração impuro. Ele só encarrega o Evangelho a quem é aprovado. Ó Senhor Jesus. Além disso, Paulo não buscou obter vantagens entre os tessalonicenses. Do mesmo modo, nosso propósito não é agradar a homens ou obter ganhos financeiros. Desejamos que o Senhor trabalhe em nosso coração nesta época final
e levante uma fortaleza em Sião, composta por aqueles de coração puro. Ó Senhor Jesus. Em seguida, o apóstolo, abrindo mais seu coração, diz: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Como enviados de Cristo, não exigimos nada dos irmãos. Pelo contrário, apresentamo-nos como uma mãe que cuida dos filhos. Uma mãe não tem salário ou nenhuma outra vantagem trabalhista, como o 13º, férias ou licença. Mas ela cuida com amor e carinho. Assim deve ser nosso cuidado para com os irmãos e as pessoas que apacentamos. Esse é o labor de amor. Cuidar como uma mãe que acarinha os próprios filhos. Ó Senhor Jesus. Ainda há necessidade de fadiga e labor nestes tempos finais. Graças ao Senhor por nossas equipes de comportores, que estão realizando um belo trabalho nas ruas. Há também vários irmãos que estão à nossa frente, tais como os cooperadores e os irmãos líderes das igrejas, os quais se afadigam em nosso favor e nos servem de modelo. Por fim, leiamos: vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Em primeiro lugar está o reino, ou seja, antes de tudo, precisamos reconectar-nos a Deus. A glória é consequência, pois fomos chamados para seu reino e glória. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Uma pergunta aqui, né? Que tal permitir que o Senhor sonde seu coração? Ó Senhor Jesus! Com certeza, né? A gente precisa ter esse exercício, né, de ir diante do Senhor, exercitar o Espírito, para que o Senhor sonde o nosso coração, né, para que realmente Ele possa nos mostrar, né, se há alguma motivação impura. Porque às vezes a gente olha e fala assim: não, estou servindo a Deus de maneira pura, estou fazendo a vontade de Deus. E a gente não vai diante dEle, a gente não ora. Quantas vezes eu fico decepcionado, né, com irmãos que a gente vai, às vezes, realizar alguma coisa e fala: poxa, irmão, vai diante do Senhor, né, vamos orar. Né, você chama para orar, não quer. Não, agora eu não posso. E aí você vê que ele depois não vai diante do Senhor. Isso é muito triste, Senhor Jesus. Irmãos que não aprenderam a ir diante do Senhor, não aprenderam a considerar o Senhor. Alguns falam: não, eu vou falar com o meu pastor, vou falar com o meu líder, vou ver depois. Senhor Jesus. E aí vão diante de homens, mas não vão diante de Deus. Ó Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor, que o Senhor está falando conosco, que Ele quer que a gente realmente vá diante dEle. A gente pode ir sim, né, diante de irmãos e tal, mas irmãos que vão nos ajudar, né, a progredir espiritualmente, vão nos ajudar a orar, vão nos ajudar a ir diante dEle. Não aqueles que vão apoiar uma resolução que eu fiz e tal. Isso aí é agir com impureza, é agir com malignidade. E é isso que o Senhor justamente Ele quer nos livrar. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E aí fica o meu ponto-chave de hoje, né, que fala que o Senhor Ele nos faça, né, ser esses, né, de coração puro, né, provados e aprovados por Ele. Não é a minha pureza, é a pureza que Deus determina. É Ele que determina se está puro ou não. Por isso a gente precisa ir diante do Senhor a todo tempo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tem um versículo em 2 Coríntios, né, que há muito tempo isso aí já é algo que move o meu viver, né, move as minhas orações, né, nessa questão de ir diante do Senhor, né, para Ele sondar o coração. Ó Senhor Jesus, que é 2 Coríntios 4, ali, né, que fala que em nada me argue a consciência, em nada me condena a minha consciência. Eu vou ali, oro, vejo, está tudo certinho. Mas nem por isso eu me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então às vezes você olha e fala: não, Senhor, eu estou certo, está tudo certo. Ó Senhor, mas quando você vai diante do Senhor, você vê que o Senhor não está satisfeito. Ó Senhor Jesus, a gente precisa ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, e como Ele nos encoraja aqui, né? O Senhor precisa nos iluminar para a gente poder alcançar um nível mais profundo de comunhão com o Senhor, um nível mais profundo de serviço ao Senhor, retirando do nosso coração impurezas. Talvez não tenham grandes impurezas, mas talvez tenham pequenas impurezas, e essas pequenas impurezas podem fazer grande estrago. Como já compartilhei com os irmãos, no início da vida cristã eu li isso num livro, isso me iluminou muito, né? E é o que eu vejo hoje. Você está com uma camisa branca,
Aí você chega perto da pessoa com uma camisa branca, aí você percebe que a sua camisa não é tão branca quanto você pensava. Tá meio encardido, porque a do outro é mais branca que a sua. Aí você vai e lava, né? Para deixá-la mais branca. Aí você tem algo agora para comparar, né? Mas aí você precisa chegar com essa camisa branca diante de uma luz mais forte. Então é isso que ele mostra para nós. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais forte a luz de Deus precisa ser. Você precisa perceber. Você tem sido iluminado por Deus? Como que está a intensidade da luz de Deus na sua vida? Você é iluminado de vez em quando, né? É uma luzinha, uma luz de vela, né? Você ainda está meio ofuscado ainda com as coisas, ou Deus já pode ligar um holofote na sua vida? Porque conforme você vai se aproximando de Deus, mais intensa é essa luz, aí você começa a ver melhor o branco, se o branco está realmente branco. Aí quando você vai aproximando, você vê, olha, tem umas manchinhas aqui, olha, tem umas gotinhas de café que eu nem tinha percebido, olha, tem uma mancha aqui de pasta de dente, a pasta de dente era branca, caiu na camisa branca, eu nem tinha visto. Ó Senhor Jesus. Então é isso que a gente precisa ir percebendo diante do Senhor. Né? A gente tem que ir cada vez mais diante dele. Por isso que Paulo fala que ele era o maior dos pecadores. Não é que ele cometia mais pecados do que os outros, mas que ele foi indo diante de Deus e foi vendo, pecados grosseiros, tirei. Senhor, não tem mais pecados. Agora o Senhor mostrou, olha, tá vendo isso aqui que você pensa? Isso aqui também é pecado. Aí ele foi e eliminou. Aí ele falou assim, tá vendo isso aqui que você ainda faz de vez em quando você está sozinho? Aí tirou. Tá vendo isso aqui que você ainda pensa do irmão? Tirou. Aí ele vai crescendo. Tá vendo isso aqui como você ainda reage no seu interior quando o irmão fala alguma coisa? Às vezes tem cristão que pensa o seguinte, olha, fulano me maltratou, fez isso, eu não respondi, mas no interior, Senhor Jesus. Eu já contei aqui no exemplo de um livro também, de uma jovem que vai visitar a avó, e chega uma pessoa e fala um monte de besteiras para a avó, e a avó quietinha, ela fala assim, não, vó, isso é injusto, você não pode falar isso de você, não, tem que ir lá e falar com ela, deixa lá que eu vou acabar com ela, a avó não deixa ela ir. Aí ela fala assim, poxa, avó, um dia eu quero ser igual a senhora. Poxa, a senhora foi maltratada e não respondeu à altura. Ela falou assim, não, minha neta, eu quero que você seja melhor do que eu, porque exteriormente eu estava calmo, mas no interior eu estava esganando aquela pessoa. Senhor Jesus. Então isso que está mostrando para nós, foi o que Cristo fez, ele elevou o padrão da lei. O padrão da lei era não matarás. O padrão de Jesus é pensou mal, já matou. Então a gente precisa chegar nesse padrão. Não adulterarás. Teve um pensamento impuro, já adulterou. Então a gente precisa elevar o padrão. Então às vezes a gente olha algo ali, às vezes assim, poxa, eu não pensei mal do irmão, não maltratei o irmão, mas também não consegui amá-lo. Senhor Jesus, não consegui me compadecer dele. Então a gente tem que ir aumentando o padrão cada vez mais, para a gente chegar no padrão de pureza de Deus. É isso que Cristo mostrou para nós. Cristo não veio para fazer coisas, ele veio para expressar o próprio Deus, ele veio para realizar a obra de Deus. Talvez eu esteja olhando assim, humanamente está tudo certinho, mas Deus pode contar comigo a ponto de me confiar o Evangelho. Por isso que ele falou aqui, talvez tenha pequenas coisinhas impuras no seu viver que às vezes você não detectou, e você está se enganando e enganando outros. Talvez você está pregando a palavra achando que aquela palavra está maravilhosa, mas está cheia de pequenas coisinhas impuras ali, e tá pequenas distorções na palavra que podem fazer muito, muito estrago. Então o Senhor, ele quer a cada momento que a gente realmente vai indo diante dele. A gente precisa ir diante dele para ver a maneira de viver a palavra. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então ele mostrou que a gente precisa ter esse sentimento mais profundo, né? Senhor Jesus, para começar a tratar as impurezas do nosso coração. Senhor Jesus. A gente tem que alcançar esse nível que o Senhor quer. Por isso que ele está provando o nosso coração a todo tempo, né? Senhor Jesus. Então ele mostrou que ele precisa de um grupo de vencedores que vão constituir o varão a fim de trazer o Senhor de volta. Tem que haver esse grupo de pessoas cujo coração tenha sido provado e aprovado, tenha sido purificado. Por isso ele está mostrando para nós aqui um resumo. São 14 itens, né? A gente vai ver de hoje até domingo, né? A gente vai ler toda a 1 Tessalonicenses. Vamos ver todos esses pontos aqui, a gente precisa ganhar, né? Aqui a gente vai ver, né, nesses 3 dias aqui, 3 orações que Paulo faz. Então a gente vê como a gente ora pouco, né? Ele começa dando ações de graças. Então eu preciso perceber, eu estou dando mais graças por aquilo que Deus tem me dado, ou estou reclamando das coisas que não estão acontecendo do jeito que eu quero? Eu preciso perceber se eu estou dando mais graças, ou se eu estou olhando mais para as minhas desgraças.
O irmão falou, né? Quando a gente aprende a deixar o nosso padrão de lado, os nossos desejos de lado, e passa a dar graça por tudo, ó Senhor Jesus, eu já compartilhei aqui a minha experiência, né? Talvez a situação exterior não mude, mas no seu interior, a sua resolução, a sua percepção a respeito do que está acontecendo, ela muda. E isso faz uma enorme diferença. Enquanto está todo mundo desesperado, você está tendo paz interior. A situação não mudou, mas no seu interior faz toda a diferença. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor está mostrando para nós. Eu preciso ter oração de graças, né, de ação de graças. Eu tenho que perceber a graça de Deus, né, pela obra de fé, pelo labor de amor, pela perseverança de esperança, por algo puro que Deus está apresentando para mim. Talvez eu não tenha entendido ainda, mas é puro. E eu preciso louvar a Deus por isso. Ele está me apresentando algo puro. Mas eu preciso compreender, eu preciso de labor. Eu preciso diante do Senhor, eu preciso experimentar a palavra. Sem viver essa palavra, eu vou demorar mais tempo para compreender tudo isso. Ó Senhor Jesus, por isso que a gente está aqui se esforçando para trazer o máximo, né, de conteúdo para os irmãos, para que os irmãos possam ter mais entendimento. Para a gente poder realmente conseguir avançar, conseguir viver essa palavra. Por isso ele também deu graças e destacou na repercussão da conversão dos Tessalonicenses. Ó Senhor Jesus, ponto 2 que destaca é que eles deixaram os ídolos e se converteram a Deus. Apesar de toda a pressão cultural, familiar, política, tudo que eles estavam vivendo, ó Senhor Jesus, eles deixaram tudo isso de lado para se voltar ao Senhor. O Evangelho teve força para que eles pudessem largar tudo, né? O motivo pelo qual eles deixaram os ídolos e passaram a servir o Deus vivo e verdadeiro. Né? E como o irmão falou na semana passada, eu posso dizer, olha, eu tenho um Deus verdadeiro, porque eu falo com Deus, Ele fala comigo, mas será que Ele é vivo? Senhor Jesus, será que eu tenho comunhão com Ele todos os dias? Por isso que Ele deu exemplo para nós aqui no Proceder dos Apóstolos, falou sobre a questão da mãe. A mãe, ela não pode deixar o filho para lá. Senhor, e ela nem vai ganhar nada por isso. Está trabalhando de graça, sem 13º, sem férias, sem licença, mas cuida com amor e carinho, porque ela percebe que ela tem uma ligação de vida. A gente só vai cuidar dos filhos de Deus, cuidar das coisas de Deus com amor e carinho, se eu perceber que é uma ligação de vida. Aquilo que eu faço para o irmão é aquilo que vai me edificar ou me prejudicar. Se eu acho que maltratar o irmão não tem problema nenhum, eu ainda não enxerguei o corpo e eu ainda não estou agindo diante de Deus de maneira pura. Então a gente tem que perceber que o dano causado ao irmão é um dano causado a mim mesmo, porque nós fazemos parte da mesma vida, da mesma seiva. Né? Senhor Jesus. Né? Se você recebe uma picada, se uma cobra, né, injeta veneno em você na mão, e você pensa, foi a mão, o problema é dela. Você acha que não vai prejudicar o corpo? Não, vai pela mão. Esse veneno vai passar para o braço, para o cotovelo, para o ombro, daqui a pouco chegou no coração, chegou no corpo inteiro. Vai prejudicar o corpo inteiro. Então o Senhor está mostrando para nós, a gente precisa lidar com o problema. Só que às vezes eu não lido o problema quando chegou na mão, eu não lido quando chegou no pulso, no braço. Né? Eu vou deixando o problema espalhar. E quando eu vou tentar resolver, o problema já cresceu. Aí o Senhor está mostrando para nós, eu preciso ver cada item do meu viver. É isso que ele fala de motivações impuras. Porque eu olho e acho que o problema é do outro, não tenho nada a ver com isso. Isso mostra que a impureza no nosso coração. O problema dos irmãos é o nosso problema. Se com um a gente se alegra, né? Quando o outro chora, a gente chora junto. Se os irmãos estão chorando e você não está chorando junto, não é a Deus que você está servindo. Você está servindo seus interesses ainda. Mas graças ao Senhor, Ele está nos mostrando algo puro e dá tempo de mudar. Graças a Deus que dá tempo de mudar. Ó Senhor Jesus, por isso que Ele quer provar nosso coração todo o tempo. Está mostrando para nós que Ele precisa de um grupo de pessoas provado e aprovado. Você é um cristão individual ou você está vivendo junto com os irmãos? Você está compartilhando esse viver, essa alegria, as tristezas também, né, junto com os irmãos. Se você é individual, dá tempo ainda. Ó Senhor Jesus. Se lógico, o Senhor está procurando um grupo de pessoas. Ele não quer uma pessoa de coração puro. Ele quer um grupo de pessoas de coração puro. Né? Uma das coisas que nos Paulo motiva para Timóteo para ficar puro é se juntar àqueles que invocam o nome do Senhor de coração puro. Né? Aqueles que procuram ali então proceder de vida, de amor, Senhor Jesus. Né? Ali que deixa as paixões da mocidade, Senhor Jesus. Né? Então ali procurando ter um viver diante do Senhor. Por isso que falou assim, a gente não vai conseguir enganar Deus. Ó Senhor Jesus. E Ele só vai entregar o Evangelho para quem Ele aprova. É isso que a gente precisa perceber. Né? A revelação do Evangelho.
Revelação do Evangelho não é algo para a gente se orgulhar. Quem buscou fama, buscou se orgulhar, foi o inimigo. É para a gente ficar mais humilde. A revelação é para perceber, se eu estou no Espírito, Deus vai falar comigo, vai me dar direção, e é isso que eu preciso para mudar a minha vida. Eu preciso permanecer no Espírito. Ó Senhor Jesus. Ele falou algo aqui, que ele tem falado nas últimas mensagens, a gente precisa perceber, que é a questão de que o Senhor ele quer levantar, quer trabalhar no nosso coração para levantar uma fortaleza de Sião. Existe uma diferença entre Jerusalém e Sião. A Jerusalém é toda a igreja, todos os filhos de Deus. Sião é a fortaleza. É ali onde estão os vencedores, onde estão os guerreiros, estão aqueles que vão defender, que vão alertar, senhores, que vão fazer parte do filho varão. Por isso está mostrando para nós. O Senhor tem que levantar em nós uma fortaleza de Sião composta daqueles que têm um coração puro. Quem se candidata? Senhor Jesus, não vai ser fácil, mas a gente precisa aproveitar, né, cada momento desse para ganhar. Ó Senhor Jesus, mais do Senhor. O Senhor está nos dando uma oportunidade para a gente ganhar mais dele, a gente se aproximar mais dele. Senhor Jesus, isso faz toda a diferença, né? A gente crer e ter firmeza, né? Ter convicção e começar a titubear. Né? Por isso que o Senhor está mostrando para nós aqui, desejamos que o Senhor trabalhe no nosso coração nesta época final. Você consegue perceber que nós estamos numa época final? Talvez, como eu falei ontem, no vídeo de ontem, né? Talvez alguns fiquem olhando e falem assim, não está tão no final ainda. Como é que o irmão está falando no final? Não tem como saber. A palavra fala que não tem como saber. Ó Senhor Jesus. Mas aí é o que eu compartilhei. Se você tiver no Espírito você vai se sentir inquieto. Você vai perceber que realmente o Senhor hoje está preparando algo diferente. Agora, se você realmente está nesse negócio de não, a palavra fala que não tem tempo e tal, não vou me preocupar. Ó Senhor, aqui não é uma preocupação de ficar agitado de um lado para o outro, é uma preocupação de se voltar ao Senhor. É uma preocupação com foco. Né? Tem pessoas que se preocupam com um monte de coisa, não fazem nada, né? E depois vem a situação e sai arrastando. Mas tem aqueles que realmente estão ali preocupando, se ocupando antecipadamente para não sofrer lá na frente. Né? Às vezes a gente compartilha isso com irmãos, né? Pessoas que, não, quero curtir minha vida, vai indo, daqui a pouco chega num momento que, agora não dá mais, mas ela não tem base, ela não aproveitou aquele momento para gerar uma base para a vida dela e agora está desesperado. Mas alguns que realmente perceberam, não, olha, eu tenho que trabalhar hoje, mas pensando no amanhã. Foram se arrumando, é como a formiguinha e a cigarra, né? A formiguinha foi trabalhando e tal, a cigarra esperou chegar o inverno e depois teve que correr atrás. É isso que o Senhor está mostrando para nós. A gente não deve ficar achando que não, eu vou depender da misericórdia do outro, não, Deus vai ter misericórdia de mim e tal. De fato, nós estamos na era da graça, na era da misericórdia, e ele vai ter, só que a misericórdia não vai vir do jeito que você pensa. A misericórdia dele já é essa, de apresentar para nós uma palavra pura. Senhor, Jesus, por isso ele está mostrando para nós, né? Olha tudo que aconteceu aqui. Hoje a gente só viu 3 pontos dos 14, a gente vai ver mais, depois mais, e a gente tem que enxergar isso na palavra. Leia novamente aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 1, capítulo 2, não é tanta coisa. Ó Senhor Jesus, e leia aqui o alimento diário com mais tempo, pausando, gaste um tempo, labore diante de Deus, vá diante de Deus para Deus purificar o seu coração. Né? E ser assim, você começa a mãe, né? Que não ganha nada, mas também não para. Ó Senhor Jesus, às vezes, por isso que ele falou aqui, que às vezes alguns têm intenção impura, né? E querem fazer alguma coisa para angariar fundo, ganhar isso, ganhar aquilo. Olha, participe disso, se você participar disso, você vai ganhar aquilo. Hoje na igreja também a gente pede ofertas também. Tem ofertas para casais, para irmãos, para famílias que abandonaram tudo para servir o Senhor. Mas ninguém é obrigado e a gente não está prometendo nada para ninguém. Oferta, você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Mas se você ofertar, é você e Deus. Por isso a gente precisa ir diante do Senhor. Senhor, quanto que eu vou ofertar? Quanto que eu preciso ofertar? Não é dizer, se você ofertar tanto, você vai ganhar isso. Se você ofertar tanto, você vai ganhar aquilo. A gente não promete nada para ninguém. A gente realmente está mostrando, olha, é para cooperar com Deus. Senhor Jesus, se você não acredita, você pode pedir relatório, né, a cada irmão de frente, que a gente traz esse relatório, tranquilamente. Ó Senhor Jesus, porque a gente não está aqui para ganhar nada de ninguém. A gente está aqui, como o irmão botou aqui, nós estamos aqui simplesmente buscando servir o Senhor.
Ele tem a sua vontade para ser cumprida, ele tem um plano, ele tem algo sendo executado dele, que é a nossa participação. Por isso que ele mostrou nesse tempo final, ele quer levantar a fortaleza em Sião, Senhor Jesus, composto por aqueles de coração puro. Não é o que eu imagino que é puro. Ó Senhor, como já compartilhei no canal, é como uma poça d'água, né? Existe uma diferença entre puro e limpo. Choveu, tá lá a poça d'água lá. Passou um tempo, a sujeira vai toda pro fundo, você olha, a água tá límpida. O cachorro vai lá, o gato vai lá, lambe, né, bebe a água ali que está no chão. Aquela água está limpa, mas não está pura. Tem um monte de coisa que você não vê. A sujeira está no fundo, não, estou vendo a sujeira está longe. Ó Senhor, mas não, tem muitas outras coisas, tem bactéria, tem impureza que você não vê. Por isso a gente precisa chegar diante de Deus, né, passar pelo filtro de Deus, né, para remover as bactérias, remover impurezas, remover coisas que a gente não vê. Ó Senhor Jesus, a gente precisa deixar Deus trabalhar nosso coração. Não basta só dizer que está limpo. Não, meu coração está limpo. Mas o Senhor está mostrando para nós. A preocupação dele não é se está limpo, é se está puro. Estou servindo a Deus? Será que estou mesmo? Ó Senhor Jesus, eu estou sempre indo diante do Senhor. Senhor, será que essa palavra te agradou? É isso mesmo? Ó Senhor Jesus, qual a direção de Deus? Eu sempre termino o vídeo pensando, poxa, Senhor, podia ter falado isso, podia ter falado aquilo. Poxa, eu preparei isso, preparei aquilo, não consegui falar. Ó Senhor Jesus, mas aí eu vou diante do Senhor, né? E é Ele que tem que dar paz. Ó Senhor Jesus, porque a palavra é dEle. É a Ele que eu estou servindo. Senhor Jesus, mas não dizendo, não, estou servindo a Deus, não tenho compromisso nenhum com os irmãos. Não, muito pelo contrário. Estou aqui justamente para levar os irmãos a tocarem nessa palavra rica, maravilhosa. Mas como eu estou aqui, em primeiro lugar, é o reino. Ó Senhor Jesus, por isso que a palavra fala, né? Para a gente buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. E de fato é isso que você experimenta. Quando você realmente tem esse viver de buscar, botar as coisas do Senhor, as coisas do reino em primeiro lugar. Né? Mas o reino é algo espiritual. E para eu buscar o reino em primeiro lugar, eu tenho que estar no espírito. Por isso que ele falou, né? Em primeiro lugar o reino. Ou seja, antes de tudo, precisamos nos reconectar a Deus. A glória é a consequência da reconexão. Por isso que ele fala, nós vamos chamar para o seu reino e glória. Então uma coisa está ligada à outra. Se você só está ganhando glória, mas você está sem visão do reino, é glória de homem que você está obtendo. Senhor Jesus, se você está fazendo as coisas do reino, mas você não tem experimentado a glória de Deus, você está servindo no seu conceito, tem algo impuro no seu coração. Quando você passa a experimentar de fato aquilo que Deus está mostrando, vem o reino e a glória. Ó Senhor Jesus, é algo que vem junto. Por isso que ele encarrega o seu evangelho, porque é um evangelho que vem através de glória. Por isso que os comportores têm experimentado algo maravilhoso, ver a mudança no semblante das pessoas, porque eles estão trazendo a glória de Deus, não é algo humano. O ser humano não é capaz de fazer isso. Ó Senhor Jesus. E como eu estou, a gente não está aqui para convencer ninguém. Nós estamos aqui simplesmente para trazer a palavra de Deus. É o Espírito Santo que vai te convencer. Se o Espírito não te convencer, quem somos nós para convencer alguém? E ele fala na mensagem, né? A gente está aqui trazendo palavra, trazendo isso, trazendo aquilo, né? O Instituto trazendo para nós palavras, irmão falando ali, eles não estão preocupados se vai ser bonito, se não vai ser, é trazer a palavra de Deus, é trazer o encargo de Deus. É isso que a gente precisa, ver aquilo que está no coração de Deus e cooperar com isso. Ser aqueles que agradam o Senhor, aqueles que purificam o seu coração, né, Senhor, os que deixam o Senhor agir para ter um procedimento, ter um viver que agrada a Deus e a ponto de Deus poder nos entregar, nos confiar o seu evangelho, a sua vontade. Ó Senhor Jesus, é isso que vai fazer de nós os seus escolhidos, aqueles que vão participar do Filho Varão. Isso é bênção para nós e com certeza, né, isso que vai cumprir a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, que cada um de nós possa realmente, né, ir diante do Senhor, ir diante dessa palavra e procurar ganhar mais. Ó Senhor Jesus, mais de Cristo. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.